Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Messi de Amor, que é da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Dessa vez, introduzindo o capítulo de número 2, denominado Em Honra do Ideal. Estás convocado para a construção de um mundo melhor. Desse modo, penetrarás no mundo a que realmente aspiras. E olha que bonito já isso, né? Um convite da vida para que a gente construa um mundo melhor, aquele mundo que a gente já aspira, né? E todos nós somos convidados, né, para essa construção, para esse desenvolvimento. E já me vem aqui no primeiro momento que muitas vezes a gente acredita, imagina ou espera que esse convite de Jesus vai ser assim mais direto, né? Sem perceber que é em nos vendo a nossa iniciativa, a nossa boa vontade, que é encaminhando que o caminho se abre, né? E muitas vezes a gente fica nessa inércia, esperando que algo caia do céu ou que um sinal divino mais extraordinário nos aconteça, sem perceber que todos os dias, na verdade, a gente é convocado a nos construir como seres humanos melhores e a participar, consequentemente, dessa construção de um mundo melhor também. E a gente muitas vezes deixa de perceber as oportunidades diárias, né, que residem na nossa vida para esses convites mesmo bonitos da vida, como em forma ali de oportunidades do nosso crescimento e da nossa melhoria, né? Então, muitas vezes a gente quer construir, sim, participar da construção de um mundo melhor, né, mais humano, né, mais bonito, mais fraterno, mas ao mesmo tempo a gente está inerte, né? E muitas vezes quer começar grande, ou seja, muitas vezes a nossa construção inicial, muitas vezes não, a maior parte delas, que na verdade a gente tem um papel muito fundamental dentro da nossa família, dentro ali do nosso círculo mais estreito. Em várias passagens, seja de Joana, seja de um Emmanuel, a gente vai ver isso, falando, filho, como que você quer muitas vezes construir, né? Ou participar de algo de maior proporção, sendo que nem dentro do seu lar, na tarefa pequenina, ali no seu trabalho, né, você consegue conviver em harmonia com um, dois, três seres, né? Então é como se ali no seio da nossa família, do nosso trabalho, né, dos nossos pequenos grupos, a gente fizesse pequenos ensaios de nos desenvolver como seres humanos. E olha que bonito isso, né? Para que cada vez mais a gente vá ganhando bagagem e experiência para grandes outras experiências, né? Exulta, entusiasmado e não te detenhas, ou seja, caminha adiante rumo ao mundo que você quer construir, que você realmente aspira. Afasta o verbo da crítica destruidora e defende a concha dos teus ouvidos contra as acusações injustas. Olha que linda, né? Ao mesmo tempo que, ó, não para ficar observando as acusações que são feitas, porque muitas vezes em nos modificando, em tentando adentrar caminhos, sendas ali que muitas vezes a gente ainda não percorreu, ao perceber essas mudanças, os nossos familiares, companheiros de jornada, seja no próprio trabalho ou na família mesmo, vai começar a achar meio estranho, né? E muitas vezes vai por desconhecimento, muitas vezes, por não percorrer também aquele caminho, porque muitas vezes a gente só sabe aquilo que acontece no caminho quando a gente está caminhando ali naquela estrada, né? E como o outro não está, muitas vezes ele vê de uma forma diferente da realidade, ou não entende mesmo. E tá tudo certo, né? Então, não te detenhas nessa acusação, porque muitas vezes a gente paralisa o trabalho ali que está no inicinho, né? Ou então deixa para uma outra vida, porque algum ser querido ali mais próximo nos critica, ou não entende, ou não aceita. Isso vai existir, faz parte da nossa jornada também, essas resistências, sejam elas as nossas próprias interiores, como as exteriores. É como se diz, né? Para crescer haverá resistência, mas se a gente descer, se a gente quiser voltar a fazer o que a gente fazia, é a coisa mais simples e mais tranquila de se fazer. Não teremos resistência alguma, né? Para descer, como se diz, as coisas são mais simples. Agora, para subir, realmente faz parte da caminhada de qualquer ser humano que está, né, nessa tentativa de subir, né?
E olha que bonito, e defende a concha dos teus ouvidos contra as acusações injustas. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele coloca uma expressão muito bela, que é dulcifica os seus ouvidos, né? Então, muitas vezes, quando alguém quer nos acusar ou nos criticar de uma forma mais ferrenha, que a gente percebe ali que não tem muito ali um fundo de verdade, né? Que a gente saiba dosificar os nossos ouvidos, ou seja, não dê tanta importância, né? Saiba ter essa força interior, essa fortaleza interior o suficiente para entender. Olha, não é que essa pessoa seja má, mas é a forma como ela entende a vida e tá tudo certo. Continuarei a amá-la mesmo assim, né? Não te deixes atingir pela perseguição gratuita. Só os desocupados dispõem de tempo para a inutilidade das defesas inoperantes. Quando a gente adentra um caminho mais assim, a gente vai descobrir, né? Eu costumo dizer duas coisas. Primeiro, que por a gente ter o nosso tempo ali realmente envolto, né, preenchido de coisas é, que realmente nos transformam a alma, primeiro, a gente não tem muito tempo para criticar os outros, né? Tá tão ali focado na sua própria trajetória, na sua própria evolução, inclusive vendo que isso é extremamente difícil, né? Que mesmo a gente tendo ali boa vontade, né, que é realmente difícil adentrar essa senda, e outro, né? A gente não vê esses grandes seres se ocupando de desmascarar mentiras ou calúnias que são ditas a respeito deles, né? Não, segue trabalhando, né? E você vai ver assim ao longo da história as pessoas que realmente construíram algo grandioso, valioso, né? Imortal, né? Essas obras que permaneceram mesmo ao longo do tempo. Primeiro, se sentissem assim extremamente criticadas a ponto de paralisar o trabalho, a gente não teria, né, as grandes descobertas, eh, as grandes trocas que a gente fez hoje em dia, né? Essas grandes descobertas mesmo a gente não teria, né? E você não percebe, né? Nesse meio tempo, essas pessoas, na verdade, eh, você não vê um Chico, por exemplo, um Divaldo entrando na justiça para se defender ou algo nesse sentido. Olha, eu caminho e faço a minha parte. O tempo há de dizer realmente se estou certo ou não, se esse realmente é o caminho, se as minhas obras realmente têm valor. Prossegue caminhando adiante sem ouvir, né, sem dar muita corda para essas acusações. Observa a vida dos heróis e dos desbravadores. Todos passaram incompreendidos e desrespeitados. E faz parte do processo, sabe por quê? Essas grandes transformações, essas grandes ideias descobertas, né, que marcaram, assim, épocas inteiras, a humanidade como um todo, ela não estava preparada para isso. Ou seja, as ideias vigentes naquele momento. eh, não condiziam muito com as descobertas que foram feitas muito mais adiante, né? Então, é isso que você vai ver. Qual que é o resultado natural disso? Muitas vezes um desrespeito, uma incompreensão profunda, muitas vezes de achar que aquilo era ridículo, né? Ou de usar o sarcasmo ali, de usar uma calúnia, né? Então, incompreendidos e desrespeitados, porque as ideias muito mais adiantes, que eram realmente para a construção de uma nova sociedade do porvir, daquilo que estaria ali muito adiante. Então, como, né? Como esperar? E aí, sendo um chamado para nós mesmos, né? No nosso ali testemunho, nas nossas provas de pequena monta, que não são como essas, mas também têm o seu valor, né? Como esperar que muitas vezes, ao adentrar novas sendas, ao ter novos interesses, ao modificar a nossa vida ali de uma forma mais profunda, como, né, desejar essa aprovação completa, se nem Jesus a teve, né? Então, é ver se esses grandes mestres sofreram o que sofreram, né? Passaram pelo que passaram, também nós, né? Em uma experiência de muito menor monta, né? Mais pequenas mesmo, que a gente vai percebendo que também vai haver essa resistência, essa incompreensão, e tá tudo certo, faz parte do processo, é natural, né? Não é que as pessoas façam isso assim para nos querer o mal, não, estão fazendo aquilo que acreditam que seja melhor, né? O riso de uns poucos, arraigados ao ceticismo e à ignorância de muitos parvos, explodiram muitas vezes em gargalhadas com que procuravam humilhá-los.
A mordacidade, porém, foi vencida pelo vero ideal que eles defenderam, e as gerações futuras o confirmaram. Então, olha que bonito, né? Esse vero ideal, que é esse ideal sincero, né? Prosseguiram tanto nessa caminhada, nessa tentativa de mostrar mesmo, de trazer ao mundo essas descobertas, esses ensinamentos mais profundos, estavam tão imbuídos disso e tão preenchidos, na verdade, disso, que mais adiante, muitas vezes, muitos e muitos séculos depois, é que se foi ver que aquilo realmente tinha uma razão de ser, era verdadeiro, né? E enquanto isso, humilhação, sarcasmo, né, de pessoas que realmente não compreendiam. 5 séculos antes de Jesus, Aristarco de Samos já pregava o sistema heliocêntrico. Olha isso, gente. No entanto, não faz muito, Galileu foi constrangido a negar tal verdade. Então, olha só, 5 séculos antes de Cristo, mais de 500 anos antes da chegada de Cristo, Aristarco já falava, já pregava o sistema heliocêntrico. E o que é esse sistema heliocêntrico, né? Que considerava que na verdade o Sol era o centro do universo, né? Porque naquela época, muitos e muitos séculos se passaram com o entendimento ali muito corroborado, né, pela Igreja Católica, de que na verdade seria o geocentrismo a teoria vigente, né? Ou seja, a Terra seria o centro do universo e tudo gravitaria ao redor dela, né? E aí vem Aristarco, 500 anos ainda antes de Cristo, né? Vem já demonstrar o sistema heliocêntrico. Não, na verdade é o Sol, né? E a Terra orbita, inclusive, né? Anda ao redor ali do Sol. E olha só, gente. No entanto, não faz muito. Galileu foi constrangido a negar tal verdade. E depois disso, né, teve Copérnico, que trouxe novamente, né, posteriormente essa mesma ideia, foi rechaçado também, ou seja, não foi aceito. Depois veio Galileu Galilei, e da mesma forma, teve que negar tal verdade. E olha para você ver, de 500 anos antes de Cristo, a época de um Galileu Galilei, aí 1500 e tantos, 1600, e ainda assim, né, ele foi condenado, né, pela Inquisição da época, e foi obrigado a negar a verdade. Mesmo a negando, ele foi mantido preso até a morte dele, né? Então, a ver que as ideias que realmente são verdadeiras, elas vão sendo apresentadas sobre formas distintas, mas com, em essência, a mesma coisa, porque são a verdade, a fim de que nos prepare também como humanidade. Olha que bonito perceber, né? Apesar de todo o rechaço, apesar da incompreensão, da não aceitação, seja ali antes de Cristo, mesmo depois de Cristo, o heliocentrismo a gente vai ver que é mais ali no século XIX, ou seja, lá pelos idos de 1900 é que a igreja, né, começa então a entender realmente de fato que era mesmo a teoria vigente o heliocentrismo. Então veja, de 500 anos antes de Cristo ao 1900, quanto tempo, né? Então, e muitas vezes a gente ali nos nossos pequenos desafios diários, seja com um companheiro de jornada, com um familiar, né, com alguém do trabalho, a gente quer ser aceito, reconhecido e valorizado, né? Olha a discrepância. Não, faz parte do processo, está tudo certo. Tem ali um processo normal da vida, da evolução do mundo, das ideias, e está tudo certo, né? Faz parte. Mas é bonito perceber isso, né? Pessoas diferentes em locais distintos vão encarnando, vão trazendo novamente essas ideias a fim de, pouco a pouco, ir preparando e maturando essa humanidade para a aceitação dessas grandes verdades. E sabe, o questionamento que me fica é quantas ideias a gente não é exposto todos os dias que são valiosas e que muitas vezes a gente rechaça, não quer nem ter contato, não quer nem de forma consciente analisar aquilo e falar: será que isso tem lógica? Será que faz sentido? Será que tem alguma verdade por trás disso daqui? Então, veja como muitas vezes nós também somos extremamente rígidos, ou seja, a vida está o tempo todo nos trazendo já novas ideias para modificar a nossa forma de ser, para modificar os nossos pontos de vista, e também não somos nós esses seres ali muito recalcitrantes, ou seja, muito fixados ali numa ideia, né?
e mantendo isso ao longo de vidas e vidas, né? Uma das coisas que mais se diz é que muito pouco a gente reflete por nós mesmos e que muito pouco a gente modifica de uma vida para outra. Poderia ser diferente? Claro. Se muitas vezes a gente treinasse mesmo essa consciência, deixa eu ter acesso a essa ideia, ver se faz sentido, porque não é sair aceitando tudo também, né? Ali de uma forma volúvel, ah, falou que é isso, então é isso. Não, deixa com o meu próprio discernimento, que vai crescendo ao longo do tempo, de eu saber discernir isso faz sentido, isso não faz. Deixa eu pensar um pouco mais, deixa eu analisar com olhos, de mais atenção se essa ideia realmente não é algo que contém um fundo de verdade, né? Quando Erástotes, com instrumentos rudimentares e primitivos, calculou a circunferência da Terra em 39.690 quilômetros, foi considerado louco. A ciência contemporânea, dispondo dos mais perfeitos aparelhos, mediu essa mesma circunferência em 40.075 quilômetros, um pouquinho mais, né? E todo mundo na época considerava louco. Não, a circunferência da Terra, esse tamanho, de jeito nenhum, né? E hoje, com instrumentos mais precisos, mais modernos, com a ciência e evoluindo tanto, né? Vê que houve só um pequeno, acréscimo ali de verdade, né? Pregando a doutrina do amor universal, Jesus a sós foi crucificado e relegado ao escárnio dos séculos. Todavia, a humanidade do futuro se encarregaria de recuperá-los para a felicidade dos tempos. Olha que lindo, né? E aí, essa comparação a Jesus também, que foi tão incompreendido, que foi massacrado, que no fim, né, ali foi ali crucificado pela massa, né? Por quê? Tinha ideias, né, desse amor universal muito mais adiante do seu tempo, né? Mas ainda assim, teve a coragem, né, de viver essas ideias. Isso que é o bonito, né? Teve a coragem de viver essas ideias. Você vai ver também o Giordano Bruno, ainda falando ali muito da astronomia, né? Que ele também ali por volta de 1600, que foi quando houve essa condenação à morte também, o foi muito porque também tinha essa ideia de que haveria a possibilidade de ter outros orbes, ou seja, outros planetas possivelmente habitados, né? Entendia também a ideia de um Deus mais assim, é, presente em tudo, em todos os lugares, né? E a Igreja Católica rechaçava completamente todas essas coisas, né? Muito vendo ali como a Terra como centro de tudo, então como haver outros planetas ainda mais habitados? Não, só a Terra, né? Então, a gente vai vendo que ainda são ideias muito avançadas, mas que tiveram a coragem, a profunda integridade e lealdade de viver essas ideias, né? E me vem muito isso aqui, né? Em honra do ideal. E será que os ideais que já jazem latentes dentro de nós, será que a gente já consegue colocar isso para fora, transformar isso na nossa vida, naquilo que se diz do evangelho vivo, que é dentro de nós, né? Através das nossas obras. Então, em honra do ideal, que a gente se transforme e transforme o mundo a partir das ideias que a gente tem, mas sobretudo nessa vivência bonita, né? A humanidade do futuro se encarregaria de recuperá-lo para a felicidade dos tempos. Então é interessante, né? É, houve ali a morte de Jesus, que veio trazer todos esses ensinamentos, mas de tempos em tempos a humanidade é novamente presenteada com muitos seres que demonstram esses ensinamentos de Jesus, como a nos relembrar mesmo, né? E esse pensamento ele ficou tão marcado, né, na nossa psique ali, de uma forma tão profunda que mesmo ele tendo ido já há 2024 anos e até mais, né? A gente ainda continua falando dessas ideias e tentando implementar na nossa vida, né? Sai a campo, respeita o tempo, usando com propriedade, né? Então, que a gente não perca o nosso tempo em banalidade, né? Uma vida bem vivida é aquela em que a gente escolhe de forma consciente como empregar o nosso tempo de forma útil, né? De forma que isso vai nos engrandecer como seres humanos, né? Seja numa ajuda ao próximo, seja numa leitura edificante, né? Numa meditação, numa oração.
Valoriza as pequenas coisas positivas, né? Valoriza o pequeno, aquilo que a gente faz todos os dias, mas que por ser feito todos os dias, olha que incrível seria, né? Dar valor à nossa rotina diária, ver a beleza nisso, entender a beleza de tudo isso, quão diferente seria, né? Desenvolve as qualidades de serviço pessoal e não estaciones ante o pessimismo dos derrotistas e a falsa superioridade dos triunfadores da ilusão. Então, não nos percamos, né, no caminho ali por conta de calúnias, por conta de pessoas pessimistas, né, ou por conta do triunfo, muitas vezes aparente, de coisas indignas, né, que a gente percebe que já não é bom, né, mas por quê? Que ainda hoje aparecem, né, de forma aparente ali como triunfadores. Está tudo certo, faz parte do caminho de cada um, da trajetória de cada um. Um dia, né, haverão de realmente rever toda essa trajetória, porque o bonito dessa lei da evolução é perceber isso. Todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar, embora uns estacionados, um à dianteira, alguns paralisados, alguns inertes, todos nós chegaremos. Se não for hoje, será amanhã, né? Então, é bonito perceber isso. O caminho que nós todos percorremos, né, o destino, ele é o mesmo. Mas como nós faremos esse caminho, em quanto tempo, é muito por nossa conta própria. E que a gente não nos paralise por pessoas que muitas vezes estão ainda mais um pouco atrás e tentam nos reter, né? Seja desacreditando do nosso caminho, seja criticando, não, que a gente siga. Um dia haverão de estar também conosco e muito mais à frente, né? Porque também não significa que o fato de estarem momentaneamente agora atrás não possam dar saltos um pouco maiores, né? A tua fé te fala da excelência do dever cristão. Não podes temer. Sempre surgirão acusadores pelo caminho e dificuldades repontarão frequentes pela estrada. Então, faz parte da jornada, das provas, do processo evolutivo, essa resistência que a gente comentou. Você vê, né? Esses grandes seres, para viver o ideal elevado que tinham, olha a que se submeteram, né? E muitas vezes nós, nos nossos pequenos desafios diários, não somos capazes de calar ali, né? Uma hora que a gente percebe que o outro está mais exaltado, mais irritado, mais impaciente, né? Então, a perceber faz parte da jornada mesmo, todas essas resistências, essas dificuldades, né? E eu acho bonito que a Joana traz grandes homens, né, com grandes descobertas para falar isso. Olha, quanto maior a missão, maior fica realmente os desafios. Mas entenda, na nossa luta diária também é, né? Eu fico pensando também, né, como a gente comentou na outra lição. Esse foi o primeiro livro, né, de psicografia do Divaldo pela Joana de Ângeles. E a gente vai percebendo, em 1964, Divaldo estava começando a se tornar quem é, né? Ainda estava muito uma sementinha ali, um vir a ser. E olha quem é Divaldo também por conta dessa honra ao ideal, né? Então, que sejamos nós também nesse nosso servicinho, né? Que é o que Emmanuel diz, não no sentido pejorativo, mas naquele serviço que a gente faz todos os dias e que por conta de fazer todos os dias a gente não dá muito valor, mas entenda, é através desse servicinho diário que a gente vai se treinando, vai se moldando, né? Para ir cada vez mais abranger coisas maiores, né? Integra-te no objetivo a conquistar e não pares. Vozes aparentemente credenciadas te acusarão, zombarão do teu caráter, zurzirão sobre a tua conduta, não lhes dê caso. Embora adereçados e guardados em tecidos custosos, com tênue verniz social, são o que são. E aqui muito me vem também que Joana estava quase fazendo um prenúncio de como seria também ali a vida do Divaldo, né? E de todos esses outros, também nós, em menor escala. Como seria essa vida, né? De muitas vezes escárnio, de acusadores, né? Mesmo os livros da linha psicológica ali de Joana de Ângeles foram muito criticados no Porvir, né? Ainda são, de algum modo. Talvez a resistência seja menor, mas o foram também, né? E que a gente seja capaz de suportar para se tornar quem a gente realmente é,
né? E que esse vir a ser é tão bonito, é como se hoje tivesse uma grandiosidade de sementes à nossa disposição, esperando a nossa boa vontade para florir, né? E muitas vezes a gente também tem paralisado esse nosso plantio e, consequentemente, a nossa colheita também. Muitos cães usam coleiras preciosas engastadas de gemas caras, mas continuam cães. Artifícios não modificam realidades. Então, muitas vezes é isso, né? A gente vai perceber ali os triunfadores, que são pessoas muitas vezes que estão no poder, pessoas muitas vezes que têm ali status ou dinheiro, né? E que são as pessoas mais valorizadas no mundo, mas se for ver, profundamente estagnadas, né? No âmbito espiritual, no âmbito do ser humano, né? Vai ver, em vez de realmente terem evoluído algo nessa vida, ou de terem usado todos esses potenciais, porque são potenciais oportunidades à nossa disposição, pelo contrário, né? Criando cada vez mais dívidas, né? Que vão, que haverão de ser ali de algum modo quitadas no agora, ou muitas vezes em um porvir mais distante. Calçados de salto alto não adicionam altura real ao corpo reduzido. Então é verdade, né? O corpo reduzido no sentido desse espírito mesmo. Então, não é o salto alto, não é a roupa, não é o status, não é o poder, não é o dinheiro que nos faz espíritos realmente dignos, grandiosos. Não. É a nossa envergadura moral, é a nossa altura moral, né? Uma baía de cristal e ouro não altera a qualidade da ração para os animais. Em razão disso, liga-te ao bem legítimo, mesmo que vertas lágrimas de sangue. Difunde a verdade, estimula a ordem, elabora o serviço nobre, conclama o dever, desculpa a ignorância, ama sempre e insiste nos postulados do cristianismo puro, né? Aquilo que a gente muito costuma dizer e que é muito verdade mesmo, que aplicado na prática é algo muito real, de que a gente transforma alguém pelo nosso exemplo, né? E sem ter esses ares de querer transformar o mundo e as pessoas, não. O que eu posso dar de melhor, o que eu posso fazer de melhor é dar o exemplo de quem eu quero ser, né? E que eu vá construindo isso todos os dias, né? Há muito solo a desbravar e muito trabalho a desenvolver em favor do futuro, né? E que bonito é perceber que essas pequenas sementes que a gente planta hoje, que muitas vezes não vê esse retorno, haverá de no porvir, por certo, né? Pela lei ali da ação e reação, né? Do plantio e da colheita, haverão por certo de florir e de forma grandiosa, né? Mas que a gente não tenha essa ânsia de colher, mas que a gente tenha essa ânsia de trabalhar por algo que realmente faça sentido ao nosso coração. Que bonito isso, né? Sorri, desculpa, fazendo o melhor dos teus melhores esforços e prossegue sempre. Então, é isso, né? Se preocupe em todos os dias dar o seu melhor, em fazer o seu melhor, de resto a vida se encarrega de trazer. E se porventura não atingires o clímax dos teus desejos em forma de contemplação dos triunfos almejados, por tombares nas réfregas rudes e necessárias, outros continuarão o teu trabalho, permitindo-te contemplar de esfera melhor, areolado de bênçãos, as tarefas ontem interrompidas, a se desdobrarem abençoadas por outros corações que seguem resolutos e gratos ao teu heroísmo anônimo. Gente, que fantástico, né? E é isso, ó, se porventura não atingires o clímax dos teus desejos em forma de contemplação dos triunfos almejados, que é exatamente isso. Se você não conseguir nessa vida ver as sementes, né, daquilo que você plantou, os frutos daquilo que você plantou ali atrás, não te preocupes, né? Outros haverão de continuar o teu caminho, outros haverão de tomar a tocha, né? O Haroldo, ele tem uma expressão muito bonita que ele fala que a tocha, né, como se fosse uma tocha olímpica, ela vai sendo passada de geração em geração, né? Então, alguns vão embora para que outros nasçam e possam prosseguir aquele trabalho que foi iniciado. Então, você vê
É bonito esse trabalho de cooperação que a gente fala, né? Ao longo dos séculos. Muita gente teve que morrer da forma como morreu. A gente comentou ali um Jesus, comentou, né, sobre a história de todos esses outros seres que deram ali o seu melhor, deram a sua contribuição, foram leais, né, viveram o ideal, em honra ao ideal. Ou seja, seguiram com a tocha até onde foi possível, até onde essa vida física foi possível, segurando firmemente esses ensinamentos para que tantos outros que renasceram muito depois, séculos e séculos, milênios e milênios, pudessem ter acesso a isso. Então, olha que heroísmo, né? Esse heroísmo anônimo. Porque é isso, algumas poucas histórias são para nós visíveis e conhecidas, mas a verdade é que os grandes feitos, né, eles só foram possíveis porque pessoas até hoje anônimas e que nunca muitas vezes serão reconhecidas, fizeram a sua parte, deram a sua contribuição, deram o seu melhor, continuando, né, esses ensinamentos bonitos. Então, olha que lindo, né? Para que a gente possa, nos nossos desafios diários, nas nossas formas, perceber que, mesmo que nesta vida a gente não perceba os frutos da nossa semeadura, disso que a gente está vivenciando, ele fala ali, né? Outros continuarão o teu trabalho como deve ser, permitindo te contemplar da esfera melhor, ou seja, quando a gente desencarnar, a gente vai, né, perceber esses que continuaram a viver os nossos ideais ali, as nossas tarefas, aquilo que a gente começou a desenvolver, areolado de bênçãos, porque é verdade, né? Uma vida bem vivida, é... e é bonito perceber esse encontro com a morte, né? Eu fui ao cemitério nos últimos dias com uma certa frequência. E é em ambientes assim que a gente tem ali uma experiência de contraste, né, de vivenciar ali a morte de uma forma mais próxima e de se perguntar, realmente estou vivendo em honra a esse ideal, a essas ideias que já jazem latentes dentro de mim? Para que a gente possa se perguntar isso, será que estou vivendo realmente uma vida bem vivida ou só sobrevivendo, ou só pagando boleto, como se diz, né? Não, nós estamos aqui para nos transformar, para plasmar, né, esse mundo das ideias, isso que a gente vê de tão nobre, de tão bonito, esses ideais que a gente já olha e já gosta tanto, já admira tanto, que possamos nós plasmar isso no nosso mundo, né? Porque na hora da volta, do nosso desencarne, a gente vai colher também as bênçãos disso e vai ver muitos outros que continuaram, porque ali atrás a gente começou um trabalho, porque ali atrás a gente se mobilizou no sentido de iniciar algum serviço, né? Alguma obra. Então, que bonito é perceber. Seguem gratos e resolutos ao teu heroísmo anônimo. E quanto do que a gente vive hoje, né? Tudo. Foi fruto de pessoas que abdicaram, né? Muitas vezes de uma vida mais material para que hoje a gente tivesse acesso ao que a gente tem, né? E quanto, gente, hoje já é muito fácil viver essas ideias que tantos outros seres perderam a vida para que pudessem se manter vivas essas ideias. Então, que a gente também saiba ser grato a isso, a esses tantos que morreram, para que essas ideias permanecessem vivas e fossem realmente sendo divulgadas ao longo do tempo. Então, primeiro, uma gratidão profunda a todos esses seres, né, que trouxeram essas ideias, que mantiveram essa chama desses ensinamentos vivos dentro de si e que tiveram cuidado de passar isso com a humanidade. E agora, estando encarnados, ou seja, a tocha está com a gente, que a gente saiba também da nossa parcela de contribuição para que isso se perpetue também ao longo dos séculos, né? Por que não dos milênios? Então, é isso. Que a gente possa ter uma boa semana. E muito obrigada de novo pela escuta, pela consideração, pelas palavras sempre carinhosas, viu? Agradeço demais. Um beijo no coração de cada um de vocês.